Bem, pessoal, mais uma vez estamos aqui para uma aula de hermenêutica, onde trabalharemos o contexto biográfico e cultural. E a passagem no qual nós iremos fazer essa análise, a partir do verso 40 do capítulo 8 de Lucas, que diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria porque todos estavam o esperando. Onde estava Jesus? No versículo 37 desse mesmo capítulo, nós vamos perceber que Jesus está vindo de Gadara, da terra dos Gadarenos. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos de idade, e que estava morta. Bem, observamos que o escritor da narrativa, ele traz a figura de um homem chamado Jairo, que era chefe de uma sinagoga e pai de uma criança com aproximadamente 12 anos do sexo feminino. Jairo, ele era o chefe da sinagoga e ele desempenhava papéis muito importantes na sinagoga. E uma delas era na liturgia e também em festas, pois muitas das festas judaicas eram feitas nas sinagogas. E a passagem diz que a filha de Jairo era quase de 12 anos. Observe que Jairo tem uma filha, a sua única filha, e ela está enferma, ela está doente, ela está à beira da morte. Então Jairo vai até Jesus. A narrativa não diz se Jairo já conhecia Jesus, mas tudo indica que sim, porque nós vamos ler nos evangelhos que Jesus sempre estava em sinagogas, Jesus sempre estava lendo o rolo da Torá. E Jairo está desesperado porque a sua única filha está doente, está enferma, e ela tinha quase 12 anos. Na cultura judaica, existe uma festa chamada Bar Mitzvah, que é quando a criança do sexo feminino está completando 12 anos, ela é levada à sinagoga, e o chefe da sinagoga, o pai, que aqui presente é Jairo, esse teria a responsabilidade, o compromisso de entregar nas mãos de sua filha o rolo da Torá, aonde ela ia ler Provérbios capítulo 1, versículo 10, que diz assim: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Ou seja, a criança aos 12 anos de idade, aqui nós temos como criança, em Israel já é uma nova fase na vida da moça. E ali ela vai aprender a ter responsabilidades como uma mulher adulta. Na cultura judaica, essa idade, onde elas estão desenvolvendo a puberdade, a mudança de corpo, então eles dado essa nova termo de vida, essa nova responsabilidade, esse novo compromisso no qual ela terá. E ela terá o compromisso com a Torá, de aprender a ler e ter o compromisso também com os seus familiares dentro da sua casa, na escola, em meio à sociedade, já como uma mulher praticamente adulta, vamos dizer assim. Então, essa festa, ela é feita na sinagoga e quem deveria entregar o livro da Torá com muita alegria seria Jairo, a sua filha. Mas Jairo está desesperado, sua filha está à beira da morte. E Jairo só tem uma filha. E todos nós sabemos que dentro da cultura judaica, a lei da primogenitura só é dada aos homens. E Jairo, além de não ter a oportunidade de ter um filho homem para passar a lei da primogenitura e ali ter a linhagem da sua descendência, a sua única filha, no qual ele deveria amar muito, gostar muito, estava enferma à beira da morte. E nessa caminhada de Jairo até Jesus, ele acaba se deparando com uma outra situação ainda mais difícil. No versículo 43 diz assim: Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com muito dinheiro com os médicos. E observe que aqui nós temos uma visão parentética. O autor da narrativa, ele abre um parênteses e vai falar da situação de uma mulher,
uma mulher que está enferma há 12 anos e que gastou todo o seu dinheiro e não conseguiu ali chegar a ter o resultado que era a sua cura. Mas a mulher, ela peregrina no meio daquela multidão e ela tinha a fé de que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E nessa passagem diz que Jesus fala aos seus discípulos: alguém me tocou. E Pedro disse: quem te tocou, mestre? Estamos nessa multidão, todos imprensados aqui. É claro que alguém te tocou. E Jesus disse: não, esse toque foi diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Então a mulher se apresenta a ele e fala da forma no qual vinha acontecendo com ela. E com fé, com esperança, ela foi curada. E Jesus disse: a tua fé te curou. E enquanto isso, algumas pessoas chegam da casa de Jairo e dizem assim, que a filha dele já estava morta, que a filha dele já estava sem vida. E Jesus disse para Jairo: crê somente. Ou seja, toda essa narrativa que a gente chama de visão parentética até chegar em Jairo de novo, é só uma construção do escritor da narrativa para mostrar que Jairo deveria ficar firme na fé de que Jesus curaria a sua filha. Então Jairo, o homem da sinagoga, o chefe da sinagoga, um homem humilde, por mais que tinha status social e religioso em Israel, sabia que em Jesus ele poderia ter a cura da filha dele. Então aqui eu apresentei a biografia de Jairo, a cultura no qual permeia dentro da sua casa, por ele ter que realizar o Bat Mitzvah, né?